Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre concentração de soluções. Então, a concentração de uma solução expressa a proporção entre a quantidade de soluto e de solvente na solução. Ela pode ser determinada por várias unidades de medida. De forma geral, a concentração da solução ela vai se dar pela quantidade de soluto e dividido pela quantidade de solvente. A quantidade mols, massa ou volume, tá? Olha só, aqui a gente tem 4 copos de suco com concentrações diferentes. No dia, o suco 1 seria classificado como mais forte e o suco 4 como mais fraco. Mas o que tem a variação de concentração, o suco 1 é o mais concentrado, tá? No dia a dia nosso, a gente classifica os sucos como, esse aqui tá mais forte, esse aqui tá mais fraco, tá? Mas a gente pode ver ali que é a concentração dele que tá mais concentrado, menos concentrado, tá? Por exemplo, o número 1 aqui ele vai estar mais concentrado e o número 4 vai estar menos concentrado, tá? Olha só, agora a gente pode calcular a concentração comum das nossas soluções, tá? Que é a massa pelo volume. Tá? A concentração comum é a razão estabelecida entre massa do soluto e o volume do soluto, tá? Geralmente, as soluções elas são dadas para a gente dividir aqui em gramas por litros, tá? Então, sempre que tiver miligramas, a gente transformar para gramas. Sempre que tiver mililitros, a gente transforma para litros, tá? A nossa fórmula é o C, que é a concentração comum, dividido pela massa, dividido pelo volume. A unidade de medida grama por centímetro cúbico também é utilizada, tá? Mas a mais comum é grama por litro, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Que caiu no Enem. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 5 gramas de sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em grama por ml? Aqui tá grama por ml, mas a gente vai fazer aqui grama por litro, tá? Vamos riscar aqui. Aqui a gente vai fazer grama por litro, tá? Que é a mais comum. De sacarose nesse cafezinho. Olha só, ele fez um cafezinho e ele usou 5 gramas de sacarose. Sacarose é o açúcar, tá? A uma xícara de 50 ml. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem que é o nosso soluto e quem que é o nosso solvente, tá? Porque a gente vai dividir o quê? O soluto pelo solvente. Soluto dividido pelo solvente, tá? Então, o nosso soluto é quem a gente quer dissolver. Que a gente quer dissolver? A sacarose. Então, o soluto é 5 gramas. Já o solvente é aonde nós vamos dissolver. Então, é o cafezinho ali, né? 50 ml desse líquido. Então, solvente, 50 ml, se transformando para litro, fica 0,05. A gente joga na fórmula. Então, C igual 5 gramas dividido por 0,05 litros é igual a 100, tá? Então, aqui colocando a unidade de medida é 100 gramas por litro, tá? E a gente vai aqui para mais alguns exemplos para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso. Como fazer essa conta, tá? Olha só. Calcule a massa do ácido nítrico necessária para a preparação de 150 ml de uma solução de concentração 50 gramas por litro. Aqui, ele não está dando o valor do soluto, tá? Ele quer que a gente descubra o valor do soluto. Então, ele está dando o solvente. Então, 150 ml de solvente, transformei para litro, aqui fica 0,15. E a minha concentração é 50 gramas por litro. Então, soluto eu não tenho, eu quero descobrir.
solvente 150 transformei para litro, e a concentração comum é 50 gramas por litro. Jogo na fórmula, tá? A fórmula é C igual a M massa, a massa sempre do soluto, dividido pelo volume, volume sempre do solvente, tá? Jogo na fórmula. Concentração comum, 50 gramas por litro, então eu coloquei aqui no lugar do C, igual a massa que eu quero descobrir, dividido pelo volume, que é 0,15 litros. Então, aqui ele está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando, olha só, aqui, multipliquei, tá? 0,15 vezes 50 vai dar 7,5 gramas, tá? É bem simples, pessoal. É só a gente saber quem que é aqui o soluto, quem é o solvente, e a gente vai conseguir responder a questão, jogar os dados ali na fórmula e vai sair o resultado. É bem simples, tá? E por último aqui, o exercício, qual é a concentração em gramas por litro da solução obtida se dissolvermos 4 gramas de sulfato de cobre pentahidratado, tá? Em 100 ml de água destilada. Olha só. O meu soluto aqui, então, é o sulfato de cobre. Então, eu vou ter 4 gramas, 4 gramas. E o meu solvente aqui vai ser a água destilada. Então, vai ser 100 ml, transformando para litro, vai dar 0,1 litros. Jogo na fórmula, que é C igual M dividido por V. Jogo na fórmula, C igual 4 gramas dividido por 0,1 vai dar 40, colocando a unidade de medida aqui, grama por litro. Então, essa é a nossa aula de concentração comum. Para resolver concentração comum é bem simples. Jogo na fórmula ali, sei quem que é o meu soluto, sei quem é o meu solvente, transformo para a unidade de medida que a pergunta está pedindo, sempre muito importante ver se é grama por litro mesmo, tá? Para a gente saber bem ao certo qual é a unidade de medida que a pergunta quer, tá? Para a gente conseguir resolver corretamente, tá? Obrigado a todos e até mais.